Antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de qual cidade ou estado vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. O aroma de terra molhada e lírios murchos misturados no ar naquela tarde parecia pesado, preenchendo os pulmões de Letícia. O último punhado de terra vermelha acabara de cobrir a sepultura. Tornou-se o selo final entre o seu mundo e o mundo onde sua mãe, Sueli, agora repousava na eternidade. O olhar de Letícia estava fixo na cruz de madeira que ainda era nova. Aquele nome, aquela data, tudo parecia um pesadelo que se recusava a terminar. Ela se curvou, permitindo que seus dedos tocassem um monte de terra úmida, como se ao fazer isso ainda pudesse sentir os vestígios do calor de sua mãe. O choro dos poucos presentes já havia diminuído, deixando um silêncio constrangedor, que era quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores. Ao seu lado, Fábio, seu marido, pigarreou baixinho. Não era um pigarro para acalmá-la, mas sim um sinal de impaciência. Letícia conseguia sentir isso sem precisar olhar. Durante todo o cortejo fúnebre, aquele homem olhou mais vezes para o relógio de pulso do que para o túmulo. Ao lado de Fábio estava Dona Sônia, sua sogra. Seu rosto, coberto por uma maquiagem pesada, parecia entediado. Seus lábios, pintados de um vermelho brilhante, moviam-se levemente, sussurrando para o filho. Letícia não precisava ouvir para saber sobre o que eles conversavam. Certamente era sobre o quanto aquela cerimônia estava demorando, ou sobre o quanto o sol da tarde estava forte. Para eles, a morte de Dona Sueli era apenas uma formalidade que precisava ser cumprida. Um portão para algo que eles desejavam muito mais. Letícia, já está tarde. É melhor irmos para casa. A voz de Fábio quebrou os devaneios de Letícia. Havia um tom de comando óbvio nela. Letícia respirou fundo, tentando reunir o que restava de suas forças. Ela assentiu levemente, muito devagar, como se cada movimento pesasse muito. Ela se levantou, limpando o vestido que estava um pouco sujo de terra, e lançou um último olhar para o túmulo de sua mãe. «Mãe, eu prometo», sussurrou em seu coração. Essa promessa ecoou, dando-lhe uma força estranha para endireitar as costas que pareciam frágeis. A viagem de volta pareceu silenciosa para Letícia, mas barulhenta para o par de mãe e filho ao seu lado. Eles se sentaram nos bancos da frente, enquanto Letícia preferiu sentar-se sozinha atrás. Vagamente, ela ouviu a conversa deles. «O quintal dos fundos é muito grande, não é, mãe? Dá para fazer um jardim pequeno, ou talvez uma piscina?» disse Fábio, com os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava claramente em outro lugar. «Nada de piscina, Fábio. Dá muito trabalho. É melhor construir um quiosque. Assim, as minhas amigas do chá podem se reunir lá», respondeu Dona Sônia, enquanto abanava o rosto com um folheto do terço que trouxera do enterro. O coração de Letícia parecia estar sendo esmagado. A terra do túmulo de sua mãe nem sequer havia secado, mas eles já estavam planejando mudar a casa deixada por ela de acordo com o gosto deles. A casa onde cada canto guardava memórias de Letícia com sua mãe. A cozinha, onde Dona Sueli a ensinou a fazer o primeiro bolo. A sala de estar, onde assistiam televisão juntas enquanto compartilhavam um cobertor. O terraço da frente, onde Dona Sueli costumava sentar em sua cadeira de balanço todas as manhãs, aproveitando o chá quente. Agora, todas essas memórias pareciam que seriam despejadas pela ganância das duas pessoas que deveriam ser sua família. Letícia virou o rosto para a janela, deixando as lágrimas correrem sem som. Ela não queria que eles a vissem chorar. Não agora. O carro finalmente parou em frente a uma casa de estilo clássico, com um jardim bem cuidado. A casa de Dona Sueli.
a casa que agora parecia tão vazia. Letícia desceu do carro com passos lentos. O ar ao redor daquela casa parecia diferente, mais frio, mais solitário. Quando sua mão se estendeu para abrir o portão, a mão de Fábio a deteve. Letícia virou-se, olhando para o marido com um olhar interrogativo. Fábio não sorriu. Seu rosto estava sério, forçado para parecer autoritário, mas os olhos de Letícia conseguiam captar o brilho da ganância ali. Dona Sónia parou atrás de Fábio, cruzando os braços com uma expressão arrogante, como se fosse uma rainha prestes a inspecionar seu novo palácio. Letícia, escute-me bem. Fábio começou, com a voz profunda e firme. Eu sei que você está de luto, mas temos que ser realistas. Esta casa é grande demais para você morar sozinha. Vai dar trabalho e não será seguro. Letícia apenas ficou em silêncio, esperando a continuação da frase do marido, cujo rumo ela já podia prever. Então, eu e minha mãe já decidimos, continuou Fábio, olhando para a mãe, que assentiu em concordância. Para o seu próprio bem, nós vamos nos mudar para cá. Minha mãe pode lhe fazer companhia para você não se sentir solitária, e eu posso cuidar de tudo o que for relacionado a esta casa. Você pode levar as coisas da sua mãe que não forem necessárias para o depósito. Por que a respiração de Letícia ficou presa? Aquelas palavras, ditas com tanta naturalidade na porta da casa em luto, no dia do enterro de sua mãe, pareciam mais afiadas do que um punhal. Ela olhou para o rosto de Fábio, o homem que se casara com ela há 3 anos, o homem que um dia prometera cuidar dela. Depois, olhou para Dona Sônia, a mulher que sempre demonstrara antipatia por ela desde o início. Agora, ela entendia. Sua dor era apenas um pequeno incômodo para o grande plano deles. Esta é a casa que minha mãe deixou, Fábio, sibilou Letícia, com a voz tremendo de raiva e tristeza. Justamente por isso, como seu marido, tem o direito de protegê-la. Proteger a herança da sua família, respondeu Fábio rapidamente, como se já tivesse preparado aquela resposta. Dona Sônia deu um sorriso cínico. Letícia balançou a cabeça lentamente. Não. Vocês não podem morar aqui. O rosto de Fábio endureceu e sua máscara de preocupação caiu de vez. Este era o seu verdadeiro rosto. O rosto impaciente, ganancioso, que não se importava com os sentimentos dela. Eu não estou pedindo a sua permissão, Letícia. Estou comunicando a você, disse ele friamente. E então lançou a frase definitiva que haviam preparado. A partir de hoje, eu vou morar aqui com a minha mãe. Se você não concordar, nós nos divorciamos. Aquela ameaça pairou no ar. Um ultimato cruel. Eles tinham certeza de que Letícia, em sua condição frágil e de luto, se renderia imediatamente. Uma jovem viúva sem os pais, o que mais ela poderia fazer além de aceitar? Dona Sônia até já sorria vitoriosa. No entanto, a reação de Letícia foi além do que eles esperavam. Ela parou de tremer. As lágrimas que antes enchiam seus olhos pareceram secar de repente. Ela levantou o rosto inchado, olhando diretamente nos olhos de Fábio e depois para Dona Sônia. O silêncio os envolveu por alguns segundos. Então, uma mudança estranha ocorreu no rosto de Letícia. Entre os restos de tristeza, nos cantos de seus lábios pálidos, surgiu um sorriso. Não era um sorriso de felicidade nem de tristeza. Era um sorriso fino e ganchoso, um sorriso que guardava um segredo, que fazia o ar ao redor deles parecer mais frio. Fábio e Dona Sônia ficaram atônitos. Eles não entendiam o significado daquele sorriso e, justamente por isso, uma ansiedade estranha começou a rastejar em seus corações. Aquele sorriso não nasceu de uma decisão momentânea. Ele era o fruto de uma promessa.
a semente de um plano que fora plantado há meses por uma mulher sábia, que agora havia partido. Aquele sorriso era o início de uma vingança, que fora projetada com cuidado, atrás dos travesseiros macios de um leito de enfermidade. 3 meses antes, o estado de saúde de Dona Sueli piorou drasticamente. Seu quarto, que antes era sempre perfumado pelo aroma dos bolos da cozinha, fora substituído pelo cheiro suave de remédios. No entanto, em meio ao corpo cada vez mais frágil, o brilho dos olhos de Dona Sueli nunca perdeu a nitidez. De seu leito, ela observava todo o teatro encenado pelo genro e pela sogra da filha, com a clareza de um espectador de teatro. Letícia lembrava-se bem de uma tarde em que entrou no quarto da mãe com o coração fervendo. Dona Sônia acabara de sair após sua visita rotineira. Uma visita que sempre tinha a desculpa de visitar alguém doente, mas que sempre terminava com ela elogiando os móveis daquela casa. Esta cadeira esculpida é tão bonita, não é, Sueli? Deve ser cara. Se não houver ninguém para cuidar, é uma pena. Pode até ser comida por cupins, dizia ela, enquanto passava a mão no braço da cadeira que fora do avô de Letícia. Em outra ocasião, ela diria: este quadro de paisagem deve ser reconfortante. Ficaria ótimo na sala de estar de uma casa grande. A minha casa é pequena, não caberia. Fábio também não era muito diferente. Ele vinha com o pretexto de perguntar como ela estava, mas no fim sempre acabava discutindo as dificuldades de seu negócio. Ele se sentava na beira da cama, massageando os pés inchados de Dona Sueli, enquanto contava sobre um grande projeto que precisava de capital extra. Se houvesse dinheiro vivo, sogra, este projeto certamente teria sucesso. O lucro seria grande. Depois, a Letícia também ficaria feliz, dizia ele com um tom lamentoso. Esta casa é um grande patrimônio. Se a escritura pudesse ser usada como garantia no banco por um tempinho, toda vez que isso acontecia, o coração de Letícia doía. Ela queria gritar na cara deles, expulsá-los daquela casa. Mas toda vez que ela estava prestes a fazê-lo, Dona Sueli lhe dava um sinal para ficar em silêncio, apenas com um olhar ou um aperto de mão fraco, mas firme. Naquela tarde, depois que Dona Sônia foi embora, Letícia sentou-se ao lado da mãe, incapaz de conter a irritação. A senhora viu, não viu, mãe? Eles não se importam nem um pouco com a sua condição. O que está na cabeça deles é apenas esta casa, apenas os seus bens. Dona Sueli sorriu suavemente. Ela deu tapinhas nas costas da mão da filha. Paciência, minha filha. Pessoas gananciosas não param se forem combatidas com raiva. Elas devem ser combatidas com inteligência. Sua raiva apenas as fará ainda mais habilidosas em fingir que são as vítimas. Letícia olhou para a mãe sem entender. E devemos ficar paradas, mãe? Claro que não, respondeu Dona Sueli, com os olhos cansados, agora emitindo um brilho afiado. Justamente porque eu conheço o seu marido e a sua sogra, eu já preparei tudo. Eles só visam o patrimônio. Não chore se eu me for. Eu já preparei um presente de despedida para eles. Um presente à altura da ganância deles. Dona Sueli então pediu a Letícia que a ajudasse a sentar-se recostada. Com a respiração um pouco ofegante, ela apontou para a gaveta de sua mesa de cabeceira. Abra essa gaveta, filha. Letícia abriu a gaveta e encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, jazia uma chave minúscula de prata com entalhes de flores intrincados. Aquela chave parecia fria na palma da mão de Letícia. Guarde bem esta chave. Não deixe ninguém saber.
Esta é a chave para a nossa justiça, sussurrou Dona Sueli. E há mais uma coisa. Sua mãe então entregou um caderno com capa de couro marrom. O livro já parecia velho. Na última página deste livro há um nome e um número de telefone. Não ligue para ele agora, nunca, até o dia em que os dois, Fábio e a mãe dele, mostrarem suas verdadeiras cores na porta desta casa depois que eu me for. Quando eles tentarem, com arrogância, tomar o que não é deles, esse será o momento. Você saberá quando a hora chegar. Seu coração lhe dirá. Quando isso acontecer, ligue para esse número e diga apenas: chegou a hora, execute conforme o plano da minha mãe. Letícia folheou o caderno. Nas páginas iniciais, viu a caligrafia arrumada de sua mãe, contendo registros financeiros, lista de bens e até algumas cópias de recibos e contratos que ela não entendia. E, de fato, na última página estava escrito um nome: Dr. Wilson, seguido por uma sequência de números de telefone. Mãe, o que é tudo isso? Letícia perguntou confusa. Esta é a sua rede de segurança, filha. Uma rede que eu teci lentamente. Eu posso não estar ao seu lado fisicamente para protegê-la, mas nunca deixarei você sozinha contra esses lobos, disse Dona Sueli. Agora, prometa para a mãe. Aconteça o que acontecer, não demonstre sua raiva. Não demonstre resistência até que chegue a hora. Deixe que eles se sintam vitoriosos. Deixe que eles entrem no palco que eu preparei. Quando eles acharem que estão no topo, será o momento de puxar a rede. Prometa, Letícia. Ao ver o olhar esperançoso de sua mãe em meio à sua luta contra a dor, Letícia segurou com força aquela mão frágil. Suas lágrimas caíram. Eu prometo, mãe. Eu prometo que cumprirei todos os seus pedidos. Dona Sueli sorriu aliviada. O último sorriso que Letícia viu antes que a condição de sua mãe piorasse, dia após dia, até que ela desse seu último suspiro há uma semana. E agora, Letícia estava diante da porta daquela casa, enfrentando Fábio e Dona Sônia, que a olhavam confusos. A ameaça de divórcio, o olhar de desprezo, nada disso doía mais. Porque agora, tudo isso era apenas um sinal. Um sinal que ela esperara por tanto tempo. Seu coração lhe dizia com muita clareza: chegou a hora. Este era o momento mencionado por sua mãe. O momento em que eles, com arrogância, mostravam suas verdadeiras cores. Então, o sorriso surgiu nos lábios de Letícia. O sorriso que guardava a promessa feita à sua mãe. O sorriso que era o portão de abertura de um drama cujo roteiro fora escrito com muita precisão pela falecida. O sorriso que informava ao universo que o verdadeiro jogo estava prestes a começar. O sorriso fino no rosto de Letícia paralisou Fábio e Dona Sônia apenas por um instante. A confusão deles foi rapidamente substituída pela arrogância. Eles interpretaram aquele sorriso como um sinal de uma estranha rendição, uma forma final de defesa de uma mulher que já estava completamente derrotada. Fábio resmungou baixinho, considerando aquilo uma reação de choque. Ele então empurrou levemente o ombro de Letícia para o lado. Um pequeno movimento, mas carregado de significado de tomada de posse. Ele cruzou a soleira da porta como se fosse o legítimo proprietário que acabara de retornar ao seu palácio. Vamos, mãe, entre, sinta-se em casa, disse Fábio com uma voz forçadamente amigável, uma frase que soou irónica nos ouvidos de Letícia. Dona Sônia sorriu amplamente, o verdadeiro sorriso da vitória. Ela entrou com o queixo erguido,
Seus olhos afiados varreram imediatamente cada canto da sala de estar. Não com um olhar de emoção ou memórias, mas com o olhar de um avaliador que está estimando uma propriedade. Ela caminhou pela sala, seus dedos finos tocando a superfície dos móveis de madeira de lei que foram do pai de Letícia. A cor é muito escura, sombria, murmurou, mais para si mesma. Depois vamos pintar de novo com uma cor creme marfim, Fábio, para parecer mais moderno e luxuoso. Este sofá também. O modelo já é antigo. Venda-o e compraremos aquele sofá de couro grande em formato de L. Letícia não saiu do lugar na soleira da porta. Ela apenas ficou em silêncio, tornando-se uma espectadora invisível em sua própria casa. Cada palavra que saía da boca de sua sogra era um novo corte em seu coração. No entanto, ela aguentou. Ela se lembrou do pedido de sua mãe. Deixe que eles se sintam vitoriosos. Deixe que eles entrem no palco que eu preparei. Então, Letícia apenas observou cada detalhe com seus olhos, com seu coração. A festa dos lobos começou. Dona Sônia, com o entusiasmo de uma decoradora de interiores, continuou seu tour. Ela entrou na cozinha, abriu os armários sem permissão e estalou a língua ao ver o conteúdo. Apenas legumes e frutas. Não há comida de verdade. Depois, vamos encher tudo. A parede entre a cozinha e a sala de jantar deveria ser derrubada, para que o conceito seja de espaço aberto. Enquanto isso, Fábio não estava interessado em decoração. Seu objetivo era mais pragmático. Ele foi direto para o pequeno escritório que fora da falecida Dona Sueli. Letícia viu seu marido começar a abrir as gavetas da mesa, suas mãos movendo-se rápidas e impacientes, procurando algo. Letícia sabia o que ele procurava. A escritura da casa, cadernetas de poupança, documentos valiosos. Esse era o verdadeiro tesouro para eles. Letícia finalmente se moveu, não para detê-los, mas para caminhar lentamente em direção a uma cadeira de balanço de vime, localizada no canto da sala central. Aquela cadeira era o trono de sua mãe. De lá, Dona Sueli costumava vê-la brincar quando criança, tricotar ou apenas ler um livro enquanto aproveitava o vento da tarde. Letícia sentou-se naquela cadeira. A madeira de vime que rangia suavemente parecia cantar uma canção de memórias que apenas ela conseguia ouvir. Daquela posição, ela conseguia ver o escritório onde Fábio estava ocupado revirando a privacidade de sua mãe. E, ao mesmo tempo, a sala de estar onde Dona Sônia estava medindo as paredes com a extensão de seus braços. Ela olhou para o relógio de parede antigo que estava pendurado acima da porta. Os ponteiros indicavam 2h05 da tarde. Exatos 5 minutos desde que o ultimato de Fábio fora lançado. Letícia respirou fundo. 1 hora. Ela precisava esperar por 1 hora. Essa era a instrução que ela lembrava das anotações de sua mãe. 1 hora para dar a eles corda suficiente para se enforcarem. O tempo deles estava pendurado acima da porta. Cada segundo parecia 1 hora. Os sons na casa tornaram-se uma trilha sonora dolorosa. O som das gavetas sendo abertas e fechadas com grosseria por Fábio. O som de exclamações de admiração e críticas de Dona Sônia. O som da risada deles ao encontrarem um álbum de fotos antigo, não por lembrança, mas para rir do estilo de roupa antigo que havia nele. Olhe isto, Fábio! A foto da mãe da Letícia quando era jovem! A roupa dela é muito engraçada! Exclamou Dona Sônia na sala de estar. Fábio saiu do escritório com o rosto amarrado. Eu não encontrei a escritura, mãe. Onde aquela velha a escondeu?
Deixe para lá, não se preocupe. Uma hora ela aparece. O importante é que já estamos dentro desta casa. Cedo ou tarde, tudo será nosso. Dona Sônia acalmou o filho com total confiança. Ela então se virou para Letícia, que estava sentada na cadeira de balanço. Olhe para aquela menina. Só consegue ficar parada como uma estátua. Ela sabe que não tem poder nenhum agora. Sozinha, quem vai defendê-la? Fábio também olhou para Letícia com um olhar de desprezo. Com certeza, mãe. Ela agora depende de mim. Ela deveria agradecer por querermos acolhê-la aqui. Eles falavam como se Letícia fosse surda, como se ela não estivesse ali. Letícia apenas abaixou a cabeça, deixando o cabelo cobrir parte de seu rosto. Em seu coração, ela contava. 30 minutos se passaram. Cada insulto, cada ganância que eles demonstravam apenas fortalecia sua determinação. Ela não sentia mais tristeza. Aquela tristeza havia evaporado, transformando-se em uma calma fria. A calma de um executor que espera o momento certo. Dona Sônia, agora, já estava no quarto principal, o quarto da falecida Dona Sueli. Ela o abriu sem hesitar. Letícia ouviu sua exclamação lá de dentro. Nossa, o quarto é muito amplo. A cama também ainda é boa. Este vai ser o meu quarto, Fábio. Depois, você e a Letícia podem usar o quarto de hóspedes que fica na frente. Letícia fechou os olhos. Ela imaginou sua mãe deitada naquela cama, lutando por cada respiração, enquanto aquela mulher, Dona Sônia, agora reivindicava tão facilmente o último local de descanso de sua mãe. A raiva chegou a borbulhar em seu peito, mas ela a reprimiu novamente. Paciência. O pedido de sua mãe ecoou novamente. Paciência. O relógio de parede continuava a tic-taquear. Tic-tac, tic-tac. O som parecia ser o batimento cardíaco do plano de Dona Sueli. Letícia continuou observando o relógio. 2h45. Mais 15 minutos. Fábio e Dona Sônia agora estavam sentados no sofá da sala central, bebendo chá que eles mesmos prepararam na cozinha, enquanto discutiam os planos para o futuro deles naquela casa. Eles já haviam dividido os cômodos, planejado reformas e até conversado sobre quem convidariam para o churrasco de inauguração depois. Eles estavam realmente festejando sobre um túmulo que ainda estava molhado. Letícia via tudo aquilo. Ela via o quão rápido o verdadeiro caráter humano pode ser revelado quando confrontado com a tentação da riqueza. O homem com quem se casara e a mulher que o deu à luz agora pareciam tão estranhos, tão terríveis. Eram lobos em pele de cordeiro e agora haviam retirado toda a pele. 3h04 da tarde. Mais 1 minuto. O coração de Letícia começou a bater um pouco mais rápido. Não por medo, mas por antecipação. Ela respirou fundo mais uma vez, soltando o ar lentamente, fortalecendo seu coração. Exatamente quando o ponteiro grande do relógio de parede tocou o número 12, marcando 3h05 da tarde, exatamente 1 hora após aquele ultimato, Letícia parou de balançar sua cadeira. Ela se levantou. Seu movimento repentino atraiu a atenção de Fábio e Dona Sônia. Ora, finalmente se moveu. Vai começar a arrumar as malas? Letícia, ótimo! Quanto mais cedo, melhor! Debochou Dona Sônia. Letícia não respondeu. Ela não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos à frente, na direção do corredor que levava ao quarto de sua mãe. Com passos firmes e as costas eretas, ela caminhou, deixando-os olhando para ela com estranheza.
A festa deles estava prestes a terminar. Os passos de Letícia soavam firmes sobre o piso de madeira frio. Ela passou pela sala central sem lançar um único olhar para Fábio ou Dona Sónia, que agora estavam em silêncio, observando seus movimentos com um olhar interrogativo. Havia algo diferente no modo como Letícia caminhava. Não havia mais a fragilidade de uma viúva em luto. O que havia era firmeza e um propósito claro. Como se ela estivesse caminhando para cumprir uma missão importante. Ela chegou à frente da porta do quarto de sua falecida mãe. O quarto que, há poucos instantes, fora manchado pela presença de Dona Sônia. Sua mão se estendeu para segurar a maçaneta. Antes de abri-la, ela parou por um momento, fechou os olhos, como se pedisse permissão ao espírito de sua mãe. Mãe, chegou a hora. Ela entrou no quarto e imediatamente fechou a porta atrás de si. Não apenas fechou, ela também a trancou por dentro. O som do clique da fechadura entrando no lugar soou muito alto no silêncio da casa. Aquele ato fez Fábio e Dona Sônia trocarem olhares. O que aquela menina quer trancando-se lá dentro? Sussurrou Dona Sônia, começando a se sentir um pouco desconfortável. Sei lá, talvez esteja tendo um surto. Deixe pra lá. Uma hora ela se cansa sozinha, respondeu Fábio, tentando parecer relaxado, embora um pressentimento ruim começasse a tocar seu coração. Dentro do quarto, Letícia não perdeu tempo. Ela não chorou nem lamentou seu destino. Seus olhos moviam-se rapidamente, varrendo cada canto do cômodo que ela conhecia tão bem. Ela caminhou em direção à cama de sua mãe, passou por ela e sua mão tateou a parte de baixo da robusta estrutura de madeira da cama. Seus dedos encontraram uma pequena saliência que era quase imperceptível. Seguindo a instrução de sua mãe, ela pressionou aquela saliência 3 vezes. Ouviu-se um clique muito suave, e um compartimento secreto de tamanho pequeno abriu-se na parte da cabeceira da cama, escondido atrás dos entalhes da madeira. Dentro dele, enrolados em um pano de veludo preto, havia 2 objetos. Um celular de modelo antigo, simples, mas bem cuidado, e o caderno de capa de couro marrom que sua mãe lhe mostrara. Letícia pegou os 2 objetos. O celular parecia pesado em sua mão, um instrumento de comunicação do passado que agora seria uma arma para o seu futuro. Ela pressionou o botão de ligar e a pequena tela do celular brilhou intensamente, mostrando a bateria completamente carregada. Sua mãe havia preparado tudo de forma tão perfeita. Antes de fazer a ligação, Letícia abriu novamente o caderno. Ela propositalmente pulou as páginas iniciais que continham as notas financeiras e abriu na parte central. Lá, a caligrafia de Dona Sueli, um pouco trêmula devido à doença, contava muitas coisas. Havia notas de datas em que Fábio vinha pedir dinheiro emprestado como pretexto de negócios, com o valor exato. Abaixo estava escrito: nunca foi devolvido. Havia detalhes de conversas em que Dona Sônia a persuadia a entregar uma das joias de herança da família. Havia uma cópia de um pedido de crédito que fora negado pelo banco em nome de Dona Sueli. Um pedido que ela mesma nunca fizera. Ler tudo aquilo fez o peito de Letícia apertar novamente. Sua mãe suportara aquele fardo sozinha, enquanto coletava cada prova de traição das pessoas mais próximas a ela. Tudo isso ela fez enquanto lutava contra a doença que corroía seu corpo. O sentimento de tristeza, que antes fora substituído pela calma, agora retornava, mas desta vez misturado com uma onda de raiva fria e controlada. Sua mãe não poderia ter sofrido em vão. A justiça precisava ser feita. Suas mãos pararam de tremer.
Ela abriu a última página do livro. O nome, Dr. Wilson, e o número de telefone estavam lá claramente. Letícia ligou o celular antigo, inserindo o número com cuidado, dígito por dígito. Seu coração batia forte, enquanto seu dedo pairava sobre o botão de chamada verde. Este era o ponto onde não havia mais volta. Este era o momento decisivo. Ela respirou fundo e pressionou o botão. O tom de chamada soou uma vez, 2 vezes, e então a chamada foi atendida. Wilson, uma voz de barítono, calma e profissional, soou do outro lado. Não houve apresentações. Letícia engoliu em seco. Sua voz saiu um pouco rouca, mas clara. Doutor, aqui é a Letícia, filha da dona Sueli. Houve uma pausa de silêncio por uma fração de segundo, como se o nome estivesse sendo processado. Então a voz soou novamente. Desta vez com um tom um pouco mais caloroso, mas ainda focado. Meus sinceros sentimentos pela partida da dona Sueli, Letícia. Eu estive esperando notícias suas. O coração de Letícia aqueceu-se um pouco. Aquele homem sabia. Sua mãe havia organizado tudo. Ela não estava sozinha naquilo. Com uma confiança que agora transbordava, ela pronunciou a frase sagrada que havia decorado. Chegou a hora, disse ela, sua voz agora firme e sem hesitação. Execute conforme o plano da minha mãe. Tudo bem, Letícia, respondeu o Dr. Wilson sem perguntar nada. Tudo já está pronto. A equipe começará a se mover imediatamente. Por favor, mantenha a calma e permaneça no local. Estaremos aí em menos de 15 minutos. Obrigada, doutor. Foi tudo o que Letícia conseguiu dizer. É uma honra para mim cumprir o último desejo da minha melhor cliente, encerrou Dr. Wilson antes de terminar a ligação. Letícia baixou o celular. Seu corpo parecia leve. O fardo da espera por 1 hora, o fardo da tristeza e da raiva que ela reprimira, parecia ter sido levantado de seus ombros. A roda da justiça começou a girar. Uma grande força invisível estava agora se movendo em direção àquela casa, e ela só precisava esperar pela sua chegada. Ela colocou o celular e o caderno de volta no compartimento secreto e o fechou. Ela então se levantou, caminhou em direção ao grande espelho no canto do quarto. Ela olhou para o seu reflexo. Seu rosto ainda estava pálido e seus olhos inchados. No entanto, o brilho de seus olhos mudara totalmente. Não havia mais o olhar de desespero. O que havia era apenas um brilho de firmeza de aço. Com a respiração regular, ela destrancou a porta do quarto. O som do clique, quando ela girou a chave, pareceu um tambor de guerra sendo batido. Ela abriu a porta e saiu, voltando para o palco do teatro na sala central. Fábio e Dona Sônia olharam imediatamente. Eles pareciam estar prestes a bater na porta. Ao ver Letícia sair, Dona Sônia imediatamente fez uma cara brava. O que você estava fazendo lá dentro? Trancando a porta e tudo? Você acha que isso... A frase de Dona Sônia parou em sua garganta. Ela e também Fábio ficaram paralisados ao ver a expressão facial de Letícia. O sorriso ganchoso que antes estava em seus lábios desaparecera. Agora, aquele rosto estava plano, calmo e frio. Seus olhos olhavam fixamente através deles, como se fossem apenas móveis sem importância. Havia uma aura de força estranha emanando da figura daquela nora que costumava ser obediente. Eles conseguiam sentir que algo havia mudado. Uma mudança de poder que eles não sabiam explicar. Eles não sabiam que por trás daquele silêncio, a contagem regressiva para a destruição deles havia começado. E restavam apenas alguns minutos.
Um silêncio constrangedor e pesado envolveu a sala central. Fábio e Dona Sônia ficaram paralisados, suas línguas travadas pela mudança drástica em Letícia. A mulher que há pouco eles consideravam uma presa fácil e frágil, agora estava diante deles como uma juíza fria. Seu rosto calmo, sem expressão, era, na verdade, muito mais intimidante do que uma explosão de raiva ou um choro copioso. Eles não sabiam o que dizer. Todos os insultos e humilhações que já estavam na ponta da língua pareciam ter evaporado, engolidos pela aura estranha que Letícia emanava. No meio daquele silêncio sufocante, um som começou a ser ouvido. Inicialmente muito vago, quase perdido no sussurro do vento da tarde, um eco longo e monótono vindo de longe. Fábio franziu a testa. Que som era aquele? Dona Sônia aguçou os ouvidos. Deve ser apenas uma ambulância na estrada. Que barulhento! Eles tentaram ignorar, voltando a concentrar a atenção em Letícia, que, estranhamente, não parecia nem um pouco incomodada com o som. Ela apenas ficava parada, com as costas retas, seus olhos olhando vagamente para a janela, como se esperasse a chegada de um convidado ilustre. Justamente aquela calma era o que fazia o som parecer ainda mais estranho. O eco não se afastava. Pelo contrário, ele estava se aproximando, ficando mais alto, mais claro. O som se quebrou. Não era mais um único eco monótono, mas sim o rugido de 2 ou 3 sirenes que se alternavam. Por que o som está chegando mais perto? Perguntou Fábio, com um tom de ansiedade começando a rastejar em sua voz. Ele caminhou em direção à janela, tentando espiar a rua. Dona Sônia o seguiu. Seu rosto, que antes era arrogante, agora mostrava um pouco de preocupação. Aquele rugido das sirenes agora era ensurdecedor, como se o som estivesse exatamente na frente da casa deles. O som rastejou para dentro, através das frestas das janelas, fazendo os móveis dentro da casa parecerem vibrar junto. Então, exatamente ao atingir o ápice, todas as sirenes silenciaram simultaneamente. Silêncio. O silêncio após o barulho parecia 1000 vezes mais assustador. No segundo seguinte, luzes azuis e vermelhas giratórias começaram a varrer as paredes da sala central, transformando a atmosfera de luto em algo parecido com um palco de discoteca sufocante. Aquele brilho de luz focou no rosto de Fábio e de Dona Sônia, que estavam pálidos, e depois varreu o rosto de Letícia, que permanecia calma, sem expressão. Da janela, eles podiam ver claramente a cena que fez seus corações parecerem parar de bater. 2 viaturas da polícia e um sedã preto brilhante pararam colados ao portão da casa. Polícia! Sibilou Dona Sônia, com os olhos arregalados de incredulidade. A mente de Fábio trabalhou rápido, procurando a explicação mais lógica de acordo com seu ponto de vista estreito. Ele virou o corpo rapidamente, seus olhos flamejando enquanto olhava para Letícia. Seu rosto estava vermelho de raiva. Então era isso que você queria? Você é ousada, não é? Ele gritou, com o dedo apontando diretamente para o rosto de Letícia. Depois de não conseguir nada com o choro, agora você chama a polícia por um problema de família? Você quer me envergonhar, seu próprio marido, na frente de todos os vizinhos? Dona Sônia também interveio, com a voz aguda e alta. Sua ingrata, que não tem consideração! Um problema banal como este e você leva para a polícia. Você acha que eles vão te defender?
Eles continuaram a bombardear Letícia com acusações, descarregando seu pânico em forma de raiva. No entanto, Letícia não se moveu. Ela deixou todas aquelas palavras cruéis ricochetearem. Depois que eles pararam para recuperar o fôlego, Letícia finalmente falou. Sua voz era baixa, plana, mas cada palavra soava tão clara e fatal. Eu? Ela perguntou retoricamente. Eu não os chamei. Ela parou por um momento, deixando a confusão transparecer no rosto de seus dois oponentes antes de continuar. Eu não tenho nenhum assunto com a polícia. Talvez vocês tenham. Uma batida forte e autoritária soou na porta da frente. 3 batidas firmes que não deixavam margem para dúvidas de que a pessoa do outro lado levava seu objetivo muito a sério. Fábio, Dona Sônia e Letícia, os 3 congelaram. Abra a porta, Fábio, sibilou Dona Sônia, empurrando o braço do filho. Não os deixe esperando. Mostre que não fizemos nada de errado. Com a respiração contida, Fábio caminhou em direção à porta. Ele tentou estufar o peito, fazendo uma cara de irritado, como se fosse a vítima incomodada, preparando-se para dar uma bronca nos oficiais por perturbarem sua privacidade. Ele girou a maçaneta e abriu a porta. Diante dele estavam 3 pessoas. Um homem com o uniforme completo da polícia, com a patente de inspetor no ombro. Seu rosto era firme e sem sorriso. Atrás dele estava outro policial mais jovem. E ao lado do inspetor estava um homem de meia-idade com aparência impecável em um terno caro, carregando uma pasta de couro. O rosto do homem de terno era calmo e seu olhar era afiado. Ele era o Dr. Wilson. O inspetor não perdeu tempo. Seus olhos olharam além do ombro de Fábio, na direção de Dona Sônia, que estava tensa atrás dele. Boa tarde. É aqui a residência da falecida Dona Sueli? Sim, é sim, senhor. O que houve? Respondeu Fábio, sua voz soando um pouco trêmula, não tão forte quanto ele pretendia. O inspetor não respondeu à pergunta dele. Em vez disso, perguntou de volta com um tom muito oficial. Queremos falar com o Sr. Fábio Adinata e com a Sra. Sónia Bulandari. Ao mencionar os nomes completos deles, o coração de Fábio e o de Dona Sónia pareceram cair. Aquilo não era uma visita comum. Não era por causa de uma denúncia de barulho dos vizinhos. Eles vieram com um alvo específico. Eles vieram por causa dos 2. A arrogância de Fábio evaporou como o orvalho da manhã. O rosto de Dona Sônia, coberto de maquiagem pesada, agora parecia uma máscara rachada, que não conseguia mais esconder a palidez por trás dela. Eles não detinham mais o controle. O inspetor olhou para eles alternadamente, antes de finalmente pronunciar a frase que seria o início do pesadelo deles. Somos da Unidade de Investigação Criminal. Estamos aqui para solicitar o depoimento de vocês 2 em relação a uma denúncia oficial por suspeita de crime de estelionato e falsificação de documentos. O mundo de Fábio e de Dona Sônia pareceu desabar em um instante. As palavras estelionato e falsificação de documentos ecoaram em seus ouvidos como um sino de morte. O ar dentro da casa, que antes já estava tenso, agora parecia sufocante, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. O inspetor de polícia, junto com seu colega e o Dr. Wilson, entraram na casa sem esperar por um convite. A presença oficial e autoritária deles fez com que Fábio e Dona Sónia, que antes se sentiam como os novos donos da casa, agora parecessem réus encurralados. «Espera um pouco, senhor, deve haver algum erro», exclamou Fábio, com a voz subindo uma oitava. Ele tentava alcançar o que restava de sua coragem. «Que estelionato! Que falsificação! Não entendemos nada!»
Dona Sônia, após se recuperar do choque inicial, logo emendou com o tom mais lamentoso possível. Seu rosto arrogante transformou-se no rosto de uma vítima injustiçada. Calúnia, senhor! Isso tudo é calúnia! Como poderíamos fazer algo tão cruel, especialmente com a Dona Sueli? Ela era como uma mãe para mim. Nós cuidamos dela. Nós a acompanhamos até o último suspiro. Isso certamente é armação dela. E seu dedo trêmulo apontou para Letícia. Ela está inventando essa história de propósito, porque não quer que a gente more aqui. Ela quer ficar com todos os bens da mãe sozinha. Eles tentavam desesperadamente inverter os fatos, tentando arrastar Letícia para a lama, tornando-a a principal suspeita por trás de tudo aquilo. No entanto, o inspetor apenas os olhava friamente, sem se deixar levar pelo drama que eles criavam. Na verdade, foi o homem de terno ao seu lado quem deu um passo à frente. Boa tarde, me apresento. Meu nome é Wilson, disse ele com uma voz calma, porém cheia de autoridade. Eu sou o advogado nomeado pessoalmente pela falecida Dona Sueli, meses antes de ela falecer. Aquela declaração foi como o segundo golpe de um martelo de juiz para Fábio e Dona Sônia. Um advogado nomeado pela própria Dona Sueli. Isso significava que aquela denúncia não era invenção de Letícia. Aquela denúncia vinha do túmulo. O Dr. Wilson abriu sua pasta e retirou uma pasta de documentos. Senhor Fábio, Dona Sônia, isso não é mais um problema de família que pode ser resolvido com discussões. Esta é uma denúncia de crime grave que foi preparada com cuidado pela minha cliente. Ela, a falecida Dona Sueli, é a denunciante. Impossível! Isso é impossível! Contestou Fábio, com o suor frio começando a molhar suas têmporas. Durante todo este tempo, sempre estivemos em harmonia. Nunca houve problema nenhum. É mesmo? Dr. Wilson levantou uma sobrancelha e retirou um documento da pasta. Se for assim, o senhor poderia explicar sobre o pedido de empréstimo no valor de R$500 mil ao Banco do Brasil no dia 17 de abril passado? Um empréstimo solicitado em nome de Dona Sueli, usando a escritura desta casa como garantia, onde o valor do crédito foi transferido diretamente para a conta da sua empresa, que na época estava à beira da falência. O rosto de Fábio ficou branco como papel. Aquela data, aquele banco, aquele valor, todos os detalhes eram precisos. Ele olhou para o Dr. Wilson com pavor. Como era possível aquele homem saber? Aquela era uma transação secreta que ele acreditava que nunca seria revelada. Havíamos nos esforçado para falsificar a assinatura de Dona Sueli sobre o selo do cartório, enquanto a velha dormia profundamente sob o efeito de remédios. Ao ver a reação do filho, Dona Sônia soube que a acusação era verdadeira, mas ela se recusava a desistir. Isso certamente foi um acordo comercial. A Dona Sueli com certeza concordou em ajudar o próprio filho. Vocês é que não sabem. O Dr. Wilson deu um sorriso discreto. Um sorriso que não era nada amigável. Infelizmente, o banco recusou aquele pedido, porque encontrou irregularidades na assinatura da requerente. E nós temos a carta de recusa oficial do banco, junto com as gravações das câmeras que mostram o Sr. Fábio vindo sozinho para solicitar o referido empréstimo. Esta é apenas uma das muitas tentativas que vocês dois fizeram. O Dr. Wilson voltou a olhar para o inspetor. Inspetor, minha cliente, Dona Sueli, sabia que sua saúde não lhe permitiria passar pelo longo processo judicial. Por isso, durante os últimos meses, ela dedicou o que restava de sua vida para coletar todas as provas necessárias de forma sistemática. Ela sabia que a ganância de vocês dois não pararia mesmo após a partida dela. Cada frase dita pelo Dr. Wilson parecia um prego sendo martelado em seus caixões.
A imagem da Dona Sueli fraca e passiva em seu leito agora estava destruída. Fora substituída pela figura de uma mulher inteligente e forte, que, em silêncio, havia tecido uma rede para capturar seus predadores. Bobagem! Que outras provas vocês têm? Tudo isso é armação! Gritou Dona Sônia com a voz histérica, negando a realidade que já estava claramente exposta à sua frente. Vocês não vão encontrar nada. Aquele grito de desespero foi justamente a isca esperada pelo Dr. Wilson. Ele não olhou mais para Dona Sônia. Seu olhar desviou-se, focando em um grande e belo quadro de uma paisagem de campo que estava pendurado na parede do escritório. Letícia seguiu a direção daquele olhar. Atrás daquele quadro estava a última fortaleza da justiça de sua mãe. Dr. Wilson sorriu calmamente. Ah, nós temos, senhora. Nós temos muitas provas, disse ele, e então virou-se para o inspetor. Senhor inspetor, todas as provas principais que reforçam nossa denúncia, desde documentos originais, diários, até provas digitais, tudo foi guardado com segurança pela própria falecida. Ele parou por um momento, aumentando a tensão até o ápice, antes de finalmente apontar o dedo para o quadro. Tudo está dentro do cofre de aço, escondido atrás daquele quadro. Naquele instante, todos os pares de olhos na sala se voltaram para o quadro daquela paisagem. Para Letícia, aquele quadro era uma memória bonita. Para a polícia e para o Dr. Wilson, era a porta para a verdade. Mas para Fábio e Dona Sônia, o quadro que antes consideravam apenas um enfeite de parede antigo, agora se transformara no portão para o inferno. Seus rostos mostravam um pavor extraordinário. Um cofre? Durante todos esses anos, eles entravam e saíam desta casa e nunca, nem por uma vez, suspeitaram que havia uma fortaleza de defesa escondida bem diante de seus olhos. O inspetor de polícia não esperou muito. Ele deu um sinal com a cabeça para um de seus subordinados. O policial mais jovem adiantou-se prontamente. Com cuidado, mas firmeza, ele retirou o quadro de seu gancho e o encostou na parede. Por trás dele, a fina camada de poeira que se acumulara no muro por anos não conseguia esconder o que estava lá. Uma porta de aço quadrada, de cor cinza escuro, estava embutida solidamente na parede. Sua superfície era lisa e estava equipada com um buraco de fechadura, além de um painel de combinação numérica digital cuja tela estava apagada. Aquele era o cofre da herança de Dona Sueli. A presença do cofre tornou-se a primeira prova física que calou a boca de Dona Sônia, que estava prestes a negar novamente. Sua respiração ficou presa na garganta. O inspetor virou-se para o Dr. Wilson. O senhor sabe a combinação? O Dr. Wilson balançou a cabeça negativamente. Minha cliente nunca me contou. Ela disse que a chave estava com a pessoa em quem ela mais confiava. O olhar do Dr. Wilson e o do inspetor voltaram-se simultaneamente para Letícia. Chegara a hora. O momento em que Letícia deveria sair de sua posição de espectadora e tornar-se a principal executora do testamento de sua mãe. Durante todo aquele tempo, ela esperou e observou. Agora, ela precisava agir. Com passos que pareciam pesados, mas firmes, ela se aproximou do cofre. Fábio e Dona Sônia a olhavam com uma mistura de raiva e incredulidade. Ora, ela acha que consegue abrir, sibilou Dona Sônia baixinho para o filho, um resto de sua arrogância habitual. Letícia não deu atenção a eles. Ela tateou dentro do bolso de seu vestido e retirou um pequeno objeto. Uma chave de prata brilhante com entalhes de flores intrincados. A chave que sua mãe lhe entregara em seu leito de enfermidade. A chave brilhou sob a luz das lâmpadas da sala.
tornando-se um símbolo de esperança e justiça em meio a um ambiente cheio de mentiras e ganância. Ela não tentou pressionar o painel de combinação. Seus olhos foram direto para o buraco da fechadura, escondido logo abaixo dele. Sua mão tremeu um pouco quando ela inseriu a chave no buraco. O tamanho era perfeito. Com uma respiração profunda, ela girou a chave para a direita. Ouviu-se uma série de cliques mecânicos pesados e satisfatórios de dentro daquela porta de aço. Um a um, os ferrolhos de segurança dentro do cofre pareceram ser recolhidos. Após o último clique, a luz LED verde no painel digital acendeu-se por um instante. O cofre estava pronto para ser aberto. Letícia puxou a maçaneta fria. A porta de aço era pesada. No entanto, finalmente abriu-se com um rangido suave, revelando o conteúdo em seu interior. Não havia pilhas de dinheiro ou barras de ouro, como talvez Fábio e Dona Sónia imaginassem. O conteúdo do cofre era muito mais valioso do que tudo isso. Dentro dele estavam organizadas de forma impecável várias pastas de documentos grossas, devidamente etiquetadas, um diário com capa de couro e um pequeno objeto de cor preta, um gravador de voz digital. "Por favor, senhor", disse Letícia, dando um passo atrás para dar passagem às autoridades. O Dr. Wilson aproximou-se, calçando luvas do látex que retirara de sua pasta, seguido pelo inspetor. Ele começou a retirar o conteúdo do cofre um por um, colocando-os sobre a mesa de escritório de Dona Sueli e explicando o conteúdo em voz clara para que todos pudessem ouvir. A primeira pasta, etiquetada como Transações Financeiras, disse ele ao abrir a pasta, contém cópias dos extratos bancários de Dona Sueli durante o último ano. Aqui, a falecida marcou com caneta marca-texto cada saque em dinheiro de valor elevado que foi realizado de seu caixa eletrônico usando o cartão que ela confiara ao Sr. Fábio, que, estranhamente, sempre coincidiam com as datas em que a empresa do senhor passava por dificuldades de liquidez. Fábio engoliu em seco, seu rosto ficando ainda mais pálido. Aqui também está a carta original de recusa de crédito do Banco do Brasil que mencionei anteriormente, continuou o Dr. Wilson, e várias folhas de contratos de dívidas pessoais entre o Sr. Fábio e a falecida de alguns anos atrás, cujo valor total chega a centenas de milhares de reais e que nunca foram pagos sequer um centavo. Em seguida, ele pegou a segunda pasta. Segunda pasta: Documentos de Patrimônio. Aqui temos várias cópias de títulos de crédito que Dona Sônia tentou empenhar secretamente. Ao lado, Dona Sueli anexou uma declaração da Casa de Penhores, informando que a transação foi cancelada porque a procuração trazida por Dona Sônia provou-se falsa. Dona Sônia arfou, cobrindo a boca com a mão. Ela não imaginava que seus atos, que considerava astutos, já eram conhecidos e documentados. Então, o Dr. Wilson levantou o diário com capa de couro. E isto, os registros pessoais da falecida. Testemunha silenciosa de toda a pressão psicológica que ela sofreu. Ele abriu em uma página que já estava marcada. Vou ler um pequeno trecho datado de 2 meses atrás. Hoje, Sônia novamente me forçou a assinar uma procuração em branco. Disse que era para resolver impostos, mas seus olhos não conseguem mentir. Eu recusei. Ela então ameaçou, dizendo que o Fábio proibiria a Letícia de vir me ver se eu continuasse teimosa. Meu Deus, meu coração dói. Não pela ameaça dela, mas por ver minha única filha presa nesta família de lobos em pele de cordeiro.
Preciso ser forte. Este plano precisa ter sucesso para proteger Letícia. O grito histérico de Dona Sônia ecoou por um momento na sala antes de finalmente desaparecer, engolido pela calma do advogado que era paralisante. Fábio, que antes já estava quase desmoronando, olhou para o advogado com o que restava de esperança. Testemunha ocular? Quem mais estava nesta casa? Não havia empregados domésticos. Os vizinhos ficavam longe demais para conseguirem ouvir as conversas deles. Havia outra pessoa envolvida? Que testemunha ocular o senhor quer dizer? Perguntou o inspetor, embora por seu olhar ele parecesse já prever o rumo daquela conversa. Dr. Wilson deu um sorriso discreto. A testemunha a que eu me refiro não tem boca para mentir e não tem coração para tomar partido, inspetor. Essa testemunha não pode ser subornada, não pode ser ameaçada e grava tudo com uma objetividade absoluta. Essa testemunha é a tecnologia. Ele então caminhou lentamente para o centro da sala, seu olhar varrendo cada canto, como se estivesse apresentando os atores principais daquele drama. Alguns meses atrás, o Dr. Wilson começou sua narração, sua voz soando como a de um contador de histórias contando um conto épico. Minha cliente, a falecida Dona Sueli, veio até mim. Ela sabia muito bem o que estava acontecendo dentro de sua própria casa. Ela sabia que estava sendo extorquida financeiramente e torturada emocionalmente. No entanto, ela também sabia que se reagisse diretamente, haveria apenas negação e o teatro de se fazer de vítima. Então, ela decidiu fazer algo muito mais inteligente. Ela decidiu transformar sua própria casa em um palco da verdade. O Dr. Wilson parou perto de um relógio de parede antigo e elegante. A pedido dela, contratei um especialista em segurança profissional. Secretamente, instalamos várias câmeras e microfones de alta resolução em pontos estratégicos por toda esta casa. Ele apontou para o relógio de parede. Dentro daquele relógio, dentro do detector de fumaça no teto da cozinha, no porta-retratos digital no quarto da falecida, até mesmo dentro de uma pequena estátua decorativa no escritório. Todos de tamanho microscópico, ativados por movimento e quase impossíveis de serem detectados a olho nu. O rosto de Fábio e de Dona Sônia mudou de pálido para esverdeado. Eles olharam simultaneamente ao redor da sala com pavor, como se aquelas paredes agora tivessem milhares de olhos que os estivessem observando e julgando. Cada briga, cada sussurro traiçoeiro, cada coação, cada insulto que lançaram quando acreditavam que havia apenas eles e uma mulher idosa indefesa, na verdade, tinha um espectador. E a melhor parte, continuou o Dr. Wilson, parecendo apreciar cada segundo da destruição deles, é que todas as gravações de vídeo e áudio não eram salvas dentro desta casa. Cada dado gravado, em tempo real, era enviado e criptografado para um servidor na nuvem muito seguro. Portanto, mesmo que vocês dois encontrassem uma das câmaras e a destruíssem, todas as provas já estariam salvas com segurança em outro lugar. Agora tudo ficara claro. O plano de Dona Sueli era tão multifacetado, tão perfeito e tão fatal. A ligação telefónica feita pela Letícia há 1 hora, o Dr. Wilson explicou, olhando para Letícia com um olhar de respeito, não foi uma ligação para a polícia. Foi o sinal que fora combinado comigo e com minha equipe. O sinal de que vocês dois haviam caído na armadilha. Assim que recebi o sinal, minha equipe de TI começou a trabalhar.
Eles compilaram todas as gravações mais comprometedoras dos últimos 6 meses, vídeo e áudio, completos com marcação de data e hora em um arquivo digital. Foi esse arquivo que enviamos através de um link seguro diretamente para o chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos e com cópia para o Sr. Inspetor aqui presente. Dr. Wilson olhou para o inspetor. É por isso que o senhor e sua equipe puderam chegar tão rápido e tão preparados. O senhor não veio baseado em um relato verbal, mas baseado em um inquérito digital que já estava quase completo. Exatamente quando o Dr. Wilson terminou de falar, o celular do inspetor vibrou. Ele olhou para a tela e então assentiu. O link acabou de ser recebido da chefia, disse ele com voz plana. Ele então virou a tela de seu celular para Fábio e Dona Sónia, que estavam parados, tremendo, indefesos. Vamos ver um pequeno trecho, disse o inspetor com voz fria, e pressionou o botão play. Um vídeo nítido, em cores e som, apareceu na tela. O vídeo mostrava a sala central onde estavam parados agora, gravado de um ângulo superior. No vídeo, via-se Dona Sónia sentada ao lado de Dona Sueli no sofá. Onde está o seu cartão do banco, mãe? Deixe que a Sónia te ajude a sacar a pensão. A fila vai estar grande depois, coitada da senhora se tiver que esperar, dizia Dona Sônia na gravação com uma voz soando muito doce. Não precisa, Sônia, deixe que a Letícia faz isso depois, respondia Dona Sueli com fraqueza. O rosto de Dona Sônia no vídeo mudou imediatamente para uma expressão amarga. Ela aproximou o rosto e sussurrou. No entanto, o microfone sensível capturou tudo com clareza. Se a senhora ficar o tempo todo dependendo da Letícia, o Fábio vai ficar bravo. E se o Fábio ficar bravo, ele pode acabar proibindo a Letícia de vir aqui de novo. A senhora quer ficar sozinha nesta casa deste tamanho? O inspetor parou aquele vídeo e colocou outro. Desta vez, a localização era no escritório. Via-se Fábio sentado sozinho à mesa, sob a luz fraca de uma luminária. Diante dele havia uma folha de papel em branco e um RG pertencente a Dona Sueli. Com cuidado, ele tentava imitar a assinatura da sogra repetidas vezes. Falhava, ele amassava o papel, jogava fora e tentava de novo. Uma prova de treino incontestável. Aquele foi o ponto de destruição total deles. Não havia mais brecha para negar, não havia mais espaço para esquivar. A prova era absoluta, visual e definitiva. Dona Sônia não aguentou mais o peso daquilo. Suas pernas fraquejaram e ela desabou sentada no chão, chorando aos berros como uma criança, não por arrependimento, mas por medo. Fábio, por outro lado, apenas ficava parado, congelado. Seu cérebro parecia ter parado de funcionar. Todos os seus planos, toda a sua ganância, todos os seus enganos, destruídos em um instante pela inteligência de uma mulher idosa que ele menosprezara. E então, em meio ao seu desespero, seu ódio encontrou um último alvo. Seus olhos vermelhos olharam loucamente na direção de Letícia. Com suas últimas forças, ele gritou, com a voz falha e cheia de ódio. Você! Isso tudo é por sua causa. Você nos armou uma cilada. Você sabia de tudo isso desde o início. Mas você ficou calada. Você nos deixou entrar. Você não tem coração. Durante todo esse tempo, Letícia ficara em silêncio, deixando as provas de sua mãe falarem. Mas aquela última acusação, a acusação de que ela não tinha coração, pareceu acionar um interruptor dentro dela. Seu silêncio quebrou. Sua tristeza desapareceu. Seu rosto, que antes estava calmo, agora endureceu. Ela levantou a cabeça e, pela primeira vez desde o enterro, olhou diretamente nos olhos de seu marido com um olhar flamejante, devido a uma raiva justa
e reprimida. O grito desesperado de Fábio pairava no ar, carregado de ódio e negação. Ele apontava para Letícia como se sua esposa fosse a fonte de todo o desastre que o atingira, o monstro que planejara sua ruína. Por um momento, todos os olhos se voltaram para Letícia, esperando sua reação. Dona Sônia soluçava no chão. Dr. Wilson olhava com preocupação. E os policiais estavam prontos. O silêncio de Letícia quebrou. Não com choro ou uma defesa fraca. Ela deu um passo à frente, saindo das sombras da porta do quarto de sua mãe, e parou ereta sob a luz da sala central. Ela olhou diretamente nos olhos de Fábio. E pela primeira vez, seu marido sentiu medo ao ver o olhar de sua própria esposa. Coração? A voz de Letícia soou baixa, porém afiada como cacos de vidro. Cada palavra dita com uma ênfase fria e controlada. Você tem coragem de falar sobre coração para mim, Fábio? Ela deu mais um passo, encurtando a distância entre eles. Fábio, por reflexo, recuou um passo. Onde estava o seu coração quando a minha mãe estava deitada indefesa na cama, lutando por cada respiração, enquanto você e sua mãe estavam ocupados sussurrando na sala ao lado sobre por quanto venderiam esta casa? Perguntou Letícia, sua voz começando a vibrar pela emoção que ela reprimira por tanto tempo. Onde estava o seu coração quando você vinha visitá-la não para perguntar como ela estava, mas para implorar por dinheiro com desculpas de negócios, quando eu sabia perfeitamente que você usava aquele dinheiro para comprar um relógio de luxo novo? Os olhos de Fábio se arregalaram. Ele não imaginava que Letícia soubesse daquilo. Letícia agora desviou seu olhar de aço para Dona Sônia, que ainda choramingava no chão. A mulher olhou para cima, encarando a nora com olhos molhados, que agora estavam cheios de pavor. E você, Dona Sônia? Continuou Letícia em um tom não menos cortante. Onde estava o seu coração quando você trazia propositalmente comidas que eram proibidas para minha mãe e depois fingia tristeza quando a doença dela atacava? Onde estava o seu coração quando você ameaçava aquela mulher idosa e doente, dizendo que me afastaria dela se ela não fizesse todas as suas vontades? Vocês dois. Vocês me usaram, a própria filha dela, a única pessoa que ela tinha, como uma arma para torturá-la e pressioná-la lentamente. A respiração de Letícia começou a ficar pesada. Toda a dor e a raiva que ela guardara para cumprir a promessa à sua mãe, agora explodiam. Vocês nunca a viram como um ser humano. Vocês não a viram como uma mãe, uma sogra ou sequer uma parente. Aos olhos de vocês, a minha mãe era apenas um cofre ambulante, um talão de cheque sem fim, um bilhete dourado para uma vida confortável e luxuosa, pela qual vocês eram preguiçosos demais para lutar por conta própria. Ela parou por um instante, respirando fundo, antes de desferir o golpe final. Vocês me acusam de armar uma cilada para vocês. Vocês estão muito enganados, disse ela, com a voz novamente calma, porém soando 1000 vezes mais assustadora. Eu nunca conseguiria projetar um plano tão complexo como este. Esta não é uma cilada minha. Esta é a justiça que a minha mãe preparou para si mesma. Esta é a última fortaleza de defesa que ela construiu com o que restava de seu fôlego, enquanto vocês estavam ocupados corroendo a vida dela como parasitas. Vocês achavam que ela não sabia? Ela sabia de tudo. Cada olhar de ganância seu, Dona Sônia, cada mentira sua, Fábio, ela sentia, ouvia. Mas ela escolheu o silêncio. Não porque ela fosse fraca ou tivesse medo.
Ela ficou em silêncio porque estava trabalhando. Ela estava forjando sua própria espada de justiça, garantindo que os lobos que se alimentavam em sua própria casa nunca mais pudessem se alimentar de outras pessoas indefesas lá fora. Letícia olhou para o inspetor e depois voltou a encarar Fábio e Dona Sônia com um olhar ilegível. Então, nunca mais falem comigo sobre coração, sibilou ela, porque vocês dois são as pessoas que arrancaram o coração da minha mãe, pedaço por pedaço, todos os dias, com a ganância e a crueldade de vocês. O que acontece com vocês hoje não é um castigo vindo de mim, é karma. É a última herança mais justa de Dona Sueli para vocês dois. Aquele monólogo terminou. A sala ficou em silêncio absoluto, preenchida apenas pelo som dos soluços de Dona Sônia, que agora soavam como um lamento desesperado. Fábio estava paralisado. Todos os seus argumentos destruídos, todas as suas máscaras arrancadas. Ele realmente perdera. O inspetor, que estivera ouvindo em silêncio, viu que tudo terminara. Ele deu um sinal para seus 2 subordinados. Os 2 policiais avançaram. Um aproximou-se de Fábio, outro ajudou Dona Sônia a se levantar. Não, não me toquem! Soltem-me! Dona Sônia relutou, mas sua força não era páreo para o aperto dos oficiais. Clique. O som frio das algemas trancando nos pulsos de Dona Sônia soou muito nítido. Seguido pelo segundo clique, quando as mãos de Fábio foram algemadas atrás das costas. Aquele som era o som da finalidade. O som de encerramento de um capítulo sombrio da vida. Fábio não resistiu. Ele apenas abaixou a cabeça profundamente, sem coragem de olhar para ninguém, especialmente para Letícia. Seu rosto pálido agora estava marcado por uma vergonha extraordinária. Dona Sônia, ao contrário, continuava a gritar e a relutar enquanto era conduzida para fora da casa. Sua maquiagem borrara totalmente pelas lágrimas, criando uma cena que era triste e, ao mesmo tempo, repulsiva. Ao passarem pela porta da frente, Letícia viu que alguns vizinhos já estavam reunidos do lado de fora, assistindo ao drama da prisão com curiosidade. A vergonha que eles tanto temiam agora estava exposta, tornando-se um espetáculo público. Aquela era a última parte do karma deles, a humilhação. Enquanto o policial colocava Dona Sônia dentro da viatura, a mulher virou o corpo à força, olhando para Letícia, que estava na soleira da porta com um olhar cheio de ódio. "Você vai se arrepender, Letícia!" Ela gritou com a voz rouca. "Você vai pagar por isso! Você vai viver sozinha para sempre naquela casa enorme, como uma louca! Maldita seja você!" A porta do carro bateu, cortando seu último insulto. Poucos instantes depois, a sirene voltou a rugir, desta vez se afastando, levando aquelas 2 figuras gananciosas para o acerto de contas com a lei, e deixando Letícia sozinha na porta de sua casa, que agora parecia tão vasta e silenciosa. O eco das sirenes das viaturas sumiu aos poucos, engolido pelo silêncio da noite, deixando vestígios de tensão no ar. Os vizinhos, que antes se aglomeravam, começaram a se dispersar cochichando, levando consigo a história que seria o assunto principal por semanas. A porta da frente ainda estava escancarada. Letícia ficou ali, deixando o vento fresco da noite tocar seu rosto. A casa parecia tão diferente. O vazio que antes era doloroso, agora se transformara em um alívio imenso. A atmosfera sufocante criada pela presença de Fábio e Dona Sônia fora levantada.
como se uma grande janela tivesse acabado de ser aberta em seu coração, deixando o ar fresco entrar. Letícia, é melhor você entrar. A voz calma do Dr. Wilson a despertou de seus devaneios. O homem de meia-idade ainda estava lá, parado na sala central, com uma expressão facial que demonstrava simpatia e respeito. Letícia assentiu e fechou a porta. O som do clique da tranca, desta vez, pareceu diferente. Não era mais o som que aprisionava, mas o som que protegia. Ela sentou-se no sofá. Seu corpo, que estivera tenso desde cedo, finalmente relaxou. Dr. Wilson sentou-se à sua frente. Você fez a coisa certa. Você cumpriu o testamento de sua mãe muito bem. O que vai acontecer com eles? Perguntou Letícia baixinho. As provas que temos são mais do que suficientes. Gravações de vídeo, áudio, documentos falsos, diários e o testemunho do banco. O caso é muito forte, explicou o Dr. Wilson. Eles enfrentarão várias acusações: estelionato, falsificação de documentos e talvez também exploração de pessoa idosa. É muito provável que cumpram uma pena de prisão considerável. Letícia suspirou profundamente. Não havia sentimento de vitória em seu coração. O que havia era apenas um profundo alívio, como se tivesse acabado de concluir um fardo muito pesado. Há mais uma coisa que você precisa saber, continuou Dr. Wilson enquanto abria novamente sua pasta. Sobre o último desejo de Dona Sueli. Ele retirou um documento grosso, encadernado com capricho. Antes de falecer, minha cliente revisou seu testamento. Ela estava muito preocupada que, se todo o patrimônio caísse em suas mãos de uma vez, você se tornaria alvo de outras pessoas gananciosas no futuro, ou talvez se sentisse sobrecarregada. Ela queria que sua herança não fosse apenas uma bênção, mas também uma proteção para você. Dr. Wilson entregou o documento. Por isso, Dona Sueli legou esta casa, junto com grande parte de seus ativos financeiros, para uma fundação que ela acabara de criar. O nome é Instituto Sueli de Amparo. Letícia olhou para o documento, confusa. Uma fundação? Qual o objetivo principal desta fundação? Dr. Wilson explicou com um sorriso orgulhoso. O objetivo é fornecer auxílio jurídico e acompanhamento para idosos que são vítimas de abandono ou exploração financeira por suas próprias famílias. Sua mãe queria que o sofrimento que ela passou se tornasse uma lição e força para outras pessoas que passam pela mesma situação. O coração de Letícia vibrou. Mesmo à beira da morte, sua mãe ainda pensava nos outros, transformando sua dor em uma fonte de poder. E para garantir que esta fundação funcione de acordo com a visão dela, acrescentou o Dr. Wilson, ela nomeou a única pessoa em quem mais confiava para ser a presidente do conselho administrativo. Ele olhou fixamente para Letícia. Ela nomeou você, Letícia. Letícia ficou atônita. Ela ser a chefe de uma fundação? Ela não tinha experiência nenhuma. Como se pudesse ler seus pensamentos, Dr. Wilson disse: Você não estará sozinha. Eu e minha equipe jurídica vamos acompanhá-la plenamente. Sua mãe acreditava que sua experiência e sua consciência são as melhores qualificações que ninguém mais possui. Esta é uma herança muito maior do que apenas uma casa e dinheiro. É um propósito, uma missão, uma forma de manter a chama do espírito de sua mãe acesa. Dr. Wilson então entregou um envelope de cor creme lacrado. E isto é a última carta da Dona Sueli, especialmente para você. Me pediram para entregá-la depois que tudo terminasse.
As mãos de Letícia tremeram ao receber o envelope. Depois que o Dr. Wilson se despediu, ela sentou-se sozinha na cadeira de balanço de vime de sua mãe. Com cuidado, ela abriu o selo e retirou uma folha de papel perfumada. Ela reconheceu a bela caligrafia de sua mãe. Minha querida filha Letícia, se você está lendo esta carta, significa que a nossa rede foi puxada e a justiça encontrou seu caminho. Não fique triste por muito tempo. Agora a mamãe já está em paz. E a mamãe tem muito, muito orgulho de você. Orgulho da sua força, da sua paciência e da firmeza do seu coração. A mamãe sabe que você pode se sentir sozinha agora. Mas lembre-se, a última praga de pessoas que têm o coração podre nunca se tornará realidade. Estar sozinha não significa estar solitária. Às vezes, estar sozinha é o início da verdadeira liberdade. Livre de fingimentos, livre de traições. Perdoe-os, filha. Não porque eles mereçam perdão, mas porque o seu coração merece ter paz. Não deixe que o ódio por eles suje o resto de sua vida que é bela. Esta casa agora é o seu palco. Não mais o palco do teatro da ganância, mas o palco do bem. Continue a luta da mamãe. Seja a voz daqueles que não podem falar. A mamãe sempre estará te observando daqui, sorrindo com orgulho. Viva com liberdade, ria com vontade, e se algum dia o seu coração estiver pronto, não tenha medo de amar novamente. Escolha com sabedoria. Um beijo eterno da sua mãe, Sueli. Lágrimas molharam o rosto de Letícia ao terminar a leitura. Mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de emoção, amor e alívio. Na manhã seguinte, o amanhecer surgiu com cores douradas e quentes. Letícia acordou mais cedo. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu profundamente, sem pesadelos. Ela preparou uma xícara de chá quente, exatamente como sua mãe costumava fazer, e caminhou para o terraço da frente. Ela sentou-se na cadeira de balanço, respirando o ar puro e limpo da manhã. A praga de Dona Sónia na noite anterior ecoou por um instante. Você vai viver sozinha para sempre. Letícia sorriu discretamente, observando o sol que começava a nascer. Sim, ela estava sozinha. Mas ela nunca se sentira tão íntegra e tão forte como agora. Esta casa não era mais a prisão de memórias tristes, mas o quartel-general da esperança. A herança de sua mãe não era bens, mas força, inteligência e um novo propósito de vida. Um novo amanhecer chegara, não apenas no céu, mas também em seu coração. 2 anos se passaram desde aquele dia cheio de turbulências. 2 anos desde que o rugido das sirenes da polícia quebrou o silêncio do luto e arrastou 2 almas perdidas na ganância para o destino que elas mesmas criaram. O tempo, como um rio que corre veloz, levou as mágoas do passado doloroso, e sobre a terra que fora limpa cresceu uma vida nova e sólida. A casa deixada por Dona Sueli não parecia mais vazia. Pelo contrário, a casa agora pulsava com vida e propósito. Na ala direita do prédio principal, um pavilhão moderno com paredes de vidro fora construído, conectado ao jardim de trás que agora estava lindamente cuidado. Acima da porta de entrada estava instalada uma placa de madeira de lei com entalhes elegantes. Instituto Sueli de Amparo. Dentro do pavilhão, Letícia estava sentada em uma sala de aconselhamento confortável, ouvindo com toda atenção um senhor idoso chamado Seu Benedito. Os dedos enrugados daquele homem tremiam enquanto ele segurava a xícara de chá quente oferecida por Letícia. Seus olhos cansados emanavam medo e desespero. Eles dizem que eu já estou caduco, Letícia, disse ele com voz rouca. Meus próprios filhos. Eles me levaram ao cartório, me mandaram colocar o dedo em um papel que disseram que era para resolver o imposto de renda.
De repente, na semana passada, apareceram pessoas querendo medir o meu terreno. Disseram que a casa que minha falecida esposa deixou já foi vendida. Letícia assentiu, seu coração também sentindo a dor que aquele senhor sentia. Aquela história era tão familiar. O padrão era sempre o mesmo: pais que confiam e filhos que são cegados pela riqueza. No entanto, a Letícia de agora não era a Letícia de antes. A fragilidade fora substituída por uma empatia forte e o medo transformara-se em coragem para agir. "O senhor pode ficar tranquilo", disse Letícia de forma suave, porém firme. "O senhor Benedito não está sozinho. Estamos aqui para ajudar." Ela pressionou o botão do interfone em sua mesa. "Renato, pode entrar um instante, por favor?" A porta se abriu e um jovem de 30 e poucos anos entrou. Era Renato, o chefe da divisão jurídica do Instituto, um advogado jovem, idealista e entusiasmado. Ele sorriu para seu Benedito antes de olhar para Letícia. "Este é o seu Benedito, que agendou hoje cedo", explicou Letícia. "O caso é exatamente como suspeitávamos. Forte suspeita de falsificação de procuração e estelionato por parte dos herdeiros." Renato assentiu, com o rosto sério. "Tudo bem, Letícia. Senhor Benedito, o senhor pode me contar novamente a cronologia? Não se preocupe, cada detalhe será anotado por nós." O Dr. Wilson também já está pronto para nos ajudar se este caso precisar subir para uma instância superior. Ao ver a seriedade e o apoio sincero de Letícia e Renato, uma ponta de esperança voltou a brilhar nos olhos de seu Benedito. Pela primeira vez, após semanas sentindo-se descartado, ele sentia que tinha aliados. Esta era a mágica do Instituto Sueli de Amparo. A herança de Dona Sueli não apenas salvara sua filha, mas agora também se tornara o escudo para dezenas de outros idosos na mesma situação. Ao final da tarde, após todos os assuntos no Instituto serem resolvidos, Letícia sentou-se sozinha no terraço de trás, observando o jardim cheio de flores coloridas. Uma carta gasta estava sobre a mesa ao lado de sua xícara de chá. Aquela carta chegara do sistema prisional há um mês. O remetente, Fábio Adinata. Aquela era a terceira carta enviada por ele no último ano. Letícia nunca as respondera, mas sempre as lia. Não por saudade ou preocupação, mas como um lembrete de quão longe ela chegara. O conteúdo da carta era sempre o mesmo, cheio de lamentações sobre a dureza da vida na prisão, reclamações sobre a comida, sobre os outros detentos e, principalmente, cheio de pedidos. "Letícia, eu sei que errei, estou arrependido. Por favor, mande-me um pouco de dinheiro para comprar necessidades básicas aqui dentro. A vida aqui é muito pesada. Minha mãe também está doente no presídio feminino. Tudo isso é por causa dos nossos atos do passado. Mas você agora vive bem aí fora. Considere isso como seu último dever como esposa." Em outra carta, Fábio até pedira que ela escrevesse uma carta de recomendação para redução de pena. Ele não mudara absolutamente nada. Não havia arrependimento sincero ali. O que havia era apenas arrependimento por ter sido pego. Ele ainda culpava as circunstâncias. Ainda sentia que tinha direito a algo vindo de Letícia. Até mesmo naquela carta estava implícito que ele e sua mãe, Dona Sônia, agora se culpavam mutuamente por trás das grades que os separavam. O karma cortara seu vínculo de ganância e o transformara em veneno de ódio, um pelo outro. Letícia pegou a carta. Antigamente, a primeira carta que chegou a fazê-la chorar, despertando feridas antigas. A segunda carta a deixou com raiva. No entanto, com esta terceira carta, ela sentia apenas vazio.
Não restava mais emoção para aquele homem. Ele não era mais parte de sua vida. Com calma, ela rasgou a carta em pequenos pedaços e os jogou no lixo. Ela perdoara, como no pedido de sua mãe. Perdoar não era para libertá-los, mas para libertar a si mesma. Pensando no passado de novo, a voz de Renato interrompeu seus devaneios. O homem trouxe um prato de bolinhos de chuva quentinhos, o lanche favorito de Letícia. Letícia sorriu. Não, apenas jogando fora o lixo. Renato sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, porém íntima. O relacionamento deles crescera naturalmente durante os 2 anos de trabalho em conjunto. Começara com respeito mútuo, depois admiração, e agora florescia em um sentimento caloroso e sincero. Renato admirava a resiliência de Letícia, e Letícia encontrava paz na dedicação e bondade de Renato. O relacionamento deles era o antítese de seu casamento antigo. Aquela relação era construída sobre a base de parceria e objetivos comuns, não posse e ganância. O caso do seu Benedito hoje me fez lembrar novamente da sua mãe, disse Renato baixinho. Ela certamente estaria muito orgulhosa de ver o que você construiu aqui. Eu apenas continuo o que ela começou, respondeu Letícia, com os olhos perdidos no horizonte. Às vezes, sinto que ela ainda está aqui, sentada naquela cadeira de balanço, sorrindo para todos nós. No final de semana, Letícia realizou seu ritual rotineiro. Ela foi ao cemitério, levando um buquê de lírios, a preferência de sua mãe. O ambiente lá agora parecia tão diferente de 2 anos atrás. Não havia mais a dor sufocante. O que havia era apenas paz e gratidão. Ela limpou o pó e as folhas secas do túmulo de mármore de sua mãe. Acima do nome de Dona Sueli, Letícia acrescentara uma frase: uma luz que nunca se apaga. Ela se agachou, acariciando a pedra fria, como se estivesse acariciando o rosto da mãe. Ela não chorava mais. Ela sorria. Olá, mãe, sussurrou ela. Letícia chegou. Tenho muito para contar. O instituto está indo muito bem, mãe. Ontem acabamos de ganhar o caso do seu Benedito. Os filhos dele foram declarados culpados e o direito sobre a terra dele voltou. Aquele senhor chorou enquanto me abraçava. Mãe, a sensação foi exatamente como quando a senhora me abraçava antigamente. Nossa casa agora está cheia de gente. Todos os dias aparecem pessoas pedindo ajuda e é uma felicidade imensa poder ajudá-las. Ah, sim, tem o Renato, mãe. Ele é um advogado bom. O coração dele é sincero, exatamente como a senhora esperava. Nós estamos tentando nos conhecer melhor. Letícia parou por um instante, deixando a brisa suave acariciar seu cabelo. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo. Obrigada por me ensinar que a maior força não são os bens, mas a inteligência e o coração justo. Obrigada por me dar a herança mais linda, um propósito de vida. Eu não estou mais sozinha, mãe. Eu nunca mais estarei sozinha. Porque a luz da senhora sempre guiará o meu caminho. Ela colocou os lírios sobre o túmulo, fez uma última reverência e se levantou. Ao virar o corpo, viu que o carro de Renato já a esperava à distância. O homem estava parado ao lado do carro, sorrindo calorosamente para ela. Letícia retribuiu o sorriso. Ela caminhou deixando a área do cemitério, não com passos pesados como antigamente, mas com passos leves e cheios de esperança. Ela não caminhava mais para longe de um passado sombrio, ela caminhava em direção a um novo amanhecer. Um amanhecer que nunca terminaria, iluminado pela luz do amor e da justiça de uma mãe que nunca partiu de verdade.